A comunicação em uma organização é uma ferramenta que age na identidade organizacional, reforçando e preservando. Por outro lado, impulsionando mudança, uma vez que engloba todo o fluxo de mensagens que compõe a rede de relações da organização. Narrativa. Narração tipo textual que se constitui a partir de uma história. Nela, alguém conta um fato, fictício ou não, que ocorreu em determinado tempo e lugar e envolveu dados e personagem. A comunicação tem se mostrado eficiente, uma vez que pelos seus inúmeros canais sobrepuja-se o poder da divulgação das informações e repasse de mensagem ante seu caráter público, que estimula a sociedade ao exercício da participação na vida política e nos assuntos com ela relacionados. A comunicação constitui, portanto, desde o processo de formação da agenda para a construção da política pública até o processo de sua implementação e avaliação, instrumento potencializador da relação entre os atores envolvidos. Sua pretensão primeira é permitir que seus públicos tenham acesso à informação e, consequentemente, desperte seu espírito cívico. A comunicação assume seu caráter de comunicação governamental, criando mecanismos para inaugurar e manter espaços voltados à participação popular, adequando seu conjunto de mídias aos públicos receptores dessas informações e repassando informações técnicas quanto ao prazo e objetivo de determinada política pública, campanha ou plano de governo. A comunicação, nesse contexto, torna-se fundamental para a identificação dos atores envolvidos e os vínculos estabelecidos além das ideais propostas. A comunicação atua então nas políticas públicas como meio necessário para a divulgação das etapas e mobilização dos envolvidos. Seu objetivo principal é a diminuição das barreiras entre governantes e governados, no intuito de disseminar as informações contidas e preconizar em lei. O objetivo ao repassar tais informações sente-se na importância de cumprir as metas estipuladas e buscar solucionar determinada situação vivenciada no âmbito do espaço público. Políticas públicas. Conceito, caso, mídia e poder. Com o rápido desenvolvimento dos meios de comunicação e a convergência tecnológica dos meios de comunicação, informação ampliou-se a capacidade de intervenção na mídia e nas atividades humanas. Hoje, as diferentes mídias fazem parte direta ou indiretamente do cotidiano da maioria da população, seja como fonte de trabalho, fonte de informação, entretenimento ou mecanismo de comunicação e interação social. A mídia é uma categoria de atores relevante nas democracias contemporâneas, pelo seu papel difusor de informações, quais são importantes para a manutenção da própria democracia. A mídia também exerce papel de controle sobre a esfera política e a atuação na administração pública, realizando jornalismo investigativo, denunciando corrupção e apontando melhores práticas. Com a cobertura da mídia sobre eventos de natureza política, há também um alargamento do processo de accountability democrática, ou seja, a possibilidade do cidadão responsabilizar seus representantes por boas e más ações. Os detentores de meios de comunicação, no entanto, também são portadores de interesses e visões do mundo. Os jornais, os canais de televisão, espaços, estações de rádio e internet desempenham um papel determinante na fase de construção. Faz a construção da agenda e da avaliação das políticas públicas. A capacidade de poder de comunicação mídia de influenciar a opinião pública é reconhecida. Problemas são mais facilmente percebidos pela população quando meios de comunicação os exaltam práticos. Imagem pública, pesquisa de opinião e marketing político, outra potente forma de exercer influência sobre a opinião pública. É a decisão da mídia de ignorar ou dar pouca atenção a certos problemas públicos. A mídia tem a prerrogativa de entender que um problema público não seja suficiente relevante para constar de suas edições. A mídia representa a forma de poder que na sociedade de massa possui papéis extremamente significativos, tais como influir fortemente na formação das agendas públicas e, sobretudo, governamentais,
intermediar relações sociais entre grupos mais diversos, influenciar a opinião de inúmeras pessoas acerca de tema específico, participar das contendas políticas, ora incidir do lado, defesa ou veto de uma causa, por exemplo, ora restrita, apoiar algum governo, partido ou candidatar-se, e atuar o cotidiano, aparelho ideológico. Capaz de organizar interesses de determinadas circunstâncias à guisa de partidos políticos ou intelectuais coletivos e orgânicos de grupo específico. Quanto ao papel de avaliação das políticas publicamente, que atua como propagador de interpretação de sucessos ou fracassos das mesmas. Informação sobre o desempenho da administração pública e das políticas públicas são importantes para a tomada de decisão dos eleitores, dos políticos e dos governantes. Um dos objetivos das ações de publicidade, marketing, comunicação institucional, relações públicas, etc. é a formação de imagem pública, porque é através desta que se constitui as condutas dos indivíduos dos grupos relativamente à organização de seus produtos, serviços e imagem. Imagem pública. Estende-se um complexo de informações, noções e conceitos, partilhado por uma coletividade qualquer, a respeito de um sujeito ou instituição. Ela é construída a partir de um conjunto de propriedades estáveis, capaz de identificar aquilo que esse sujeito representa. A imagem pública são as imagens que a sociedade espectadora acumula e utiliza para elaborar suas condutas e orientar suas ações no devido da vida diária no âmbito da economia do consumo e da cultura de massa. A imagem pública é uma construção que pode não possuir um vínculo concreto com a realidade, algo que se liga mais à aparência do que à essência. A imagem assumida por alguém corresponde àquilo que ele parece ser, não necessariamente aquilo que ele é. Você está de um processo, essa imagem não é algo estático definitivo, e da mesma forma como é construída pode ser desconstruída. A imagem pública se torna mais vulnerável à medida que aumenta a disponibilidade de informação sobre os atores e que o público que a recebe se mostra flexível, suficiente para abandonar preconceitos sobre o indivíduo e mudar de opinião a respeito deles. Pesquisa de opinião. A pesquisa de opinião é uma ferramenta que tem por objetivo ouvir e entender o público sobre determinado produto, serviço ou assunto. O instrumento mais importante para compreender a que um público específico pensa a respeito de um determinado tema é a realização de uma pesquisa que auxilia na busca por resposta para as indagações, ajudando a achar as melhores soluções.